Meu amigo, puxa uma cadeira aí e presta atenção, porque o que eu vou te contar hoje é daqueles causos que grudam na alma da gente feito barro molhado em pneu de caminhão. A história aconteceu lá pros lados de Bagé, no Rio Grande do Sul. Um canto bonito, de campo aberto, vento gelado e silêncio que pesa no peito. E é justamente desse silêncio que nasceu o medo que tomou conta da vida da Wigna, uma moça de 20 e poucos anos, barriga já bem grande, quase no tempo de ter a primeira filha. A coitada tinha se mudado para uma casinha de fazenda com o marido, o Ricardo, rapaz trabalhador da serraria da região. A casa era velha, daquelas que já viram mais inverno gaúcho do que muita gente viva. Madeira estalada, telha torta e um cheiro de umidade que nunca ia embora. Mas o aluguel era barato e os dois estavam precisando se ajeitar para a chegada da pequena. Eles iam chamar a menina de Camila e só de falar o nome a Wigna já se iluminava toda. O problema é que Bagé tem aquele jeito de cidade tranquila por fora, mas isolada demais para quem não nasceu ali. Os vizinhos ficam longe. E quando o vento para, a gente até escuta o próprio coração batendo. O Ricardo vivia ficando até tarde na serraria e ela passava grande parte dos dias e das noites sozinha, cuidando das coisinhas do enxoval, ajeitando cortina, tentando se distrair enquanto a barriga pesava cada vez mais. Só que, conforme o outono foi virando inverno, a Wigna começou a notar uns barulhos esquisitos do lado de fora da casa. Primeiro foi coisa boba, folhas secas mexendo quando não tinha vento. Depois, passos lentos na grama molhada, sempre quando o sol já tinha sumido. Na primeira noite ela ignorou. Na segunda, ela duvidou de si mesma. Mas na terceira ela já estava trancando porta 2 vezes, mesmo durante o dia. E foi numa noite gelada, carregada de chuva fina e neblina, que tudo fugiu do controle. O Ricardo ligou dizendo que ia ter que virar madrugada na serraria por causa de um equipamento quebrado. A voz dele estava cansada e ele prometeu ligar quando tivesse voltando. A Wigna ficou ali, tentando jantar sossegada, tentando manter a cabeça no lugar. Por volta das 9, subiu para o quarto, se ajeitou nos travesseiros e acabou pegando no sono antes da meia-noite. Lá pelas 3 da manhã, ela acordou daquele jeito que só o instinto consegue explicar. Não foi barulho, não foi vento. Foi uma sensação, como se o corpo dela tivesse percebido alguma coisa antes da cabeça entender. Olhou o celular, respirou fundo e foi aí que ouviu 3 batidas na janela da sala, lá embaixo. 3 batidas secas, lentas, como se alguém tivesse testando se ela estava acordada. E essa foi a primeira quebra da normalidade. A primeira rachadura na segurança que ela achava que tinha dentro daquela casa esquecida no meio do campo gaúcho. Meu amigo, se fosse comigo, eu juro que tinha gelado até a raiz do cabelo. A Wigna ficou paralisada por uns instantes, tentando entender se não estava sonhando. Mas aí ela ouviu de novo, passos na grama molhada, lentos, circulando a casa como se alguém tivesse procurando um ponto para espiar lá dentro. A mão dela tremia quando pegou o celular para ligar para a polícia. A atendente pediu calma. Coisa fácil de falar sentado num escritório iluminado, mas difícil de sentir quando se está sozinha, grávida e com um estranho rondando a casa. A moça se arrastou devagar até a janela do corredor para olhar o pátio da frente. A lua mal iluminava o chão, mas era luz suficiente para ela enxergar uma sombra se movendo perto das árvores. Depois, o homem saiu das sombras, firme, devagar, e parou olhando diretamente para casa. A roupa dele parecia molhada de chuva, colada no corpo. Ele não disse nada, mas ficou ali parado, encarando, como se soubesse exatamente onde ela estava.
A polícia pediu que ela procurasse um lugar seguro, mas segurança ali parecia só palavra bonita. Ela voltou para o quarto, entrou no closet e se encolheu no canto, tentando não fazer nenhum barulho. A respiração dela ficou curta, pesada, e a barriga endurecia de nervoso. A atendente seguia dizendo que os policiais estavam a caminho, mas o tempo parecia não andar. De repente, uma voz do lado de fora chamou pelo nome dela. Aquele nome que ela nunca tinha dito para nenhum vizinho. Quando ouviu: "Wigna, eu sei que você tá acordada." Ela sentiu o sangue sumir do rosto. Era impossível ele saber o nome dela. Ela prendeu o choro, apertou o telefone e tentou não fazer nenhum movimento. Foi então que ouviu a maçaneta da porta da frente se mexer. Primeiro devagar, depois com mais força. As tábuas do assoalho estalaram. Era o som de alguém entrando. A Wigna sentiu o ar sumir. O closet parecia ficar menor, mais apertado, como se estivesse fechando em volta dela. Cada passo que ecoava pela casa parecia mais pesado, mais próximo. A escada começou a ranger, cada degrau se queixando como se denunciasse a chegada do intruso. Os passos pararam do lado de fora do quarto. Por um momento, silêncio absoluto. Depois, uma risada, baixa, abafada, do tipo que não combina com a hora da madrugada. O homem tocou a maçaneta do closet. Não abriu, só mexeu devagar, como quem prova o medo do outro. E foi nesse exato instante que ela ouviu ao longe as sirenes cortando o vento frio. A maçaneta parou, o homem recuou, os passos ficaram rápidos, desesperados, e a porta da frente bateu com força. Os policiais entraram gritando ordens. A Wigna conseguiu sair do closet, mas as pernas mal seguravam o peso dela. A casa foi toda revistada. O intruso já tinha sumido no campo. Mas as pegadas de lama contavam a história mais assustadora. Elas começavam na varanda, entravam pela sala, subiam a escada e paravam exatamente na frente da porta onde ela estava escondida. Nos dias seguintes, meu amigo, a vida da Wigna virou um tormento. Mesmo com os policiais dizendo que iam aumentar a ronda na região, ela não conseguia dormir. Cada estalo da madeira velha, cada sopro do vento parecia anunciar que o homem tinha voltado. O Ricardo fez de tudo para tranquilizar a esposa, mas o cansaço dele do trabalho falava mais alto. Ele queria ficar mais tempo em casa, mas a serraria estava com o serviço atrasado, e faltar significava perder dinheiro que eles iam precisar quando a pequena Camila nascesse. A vizinha mais próxima, Dona Eva, uma senhora de idade que morava quase 1 quilômetro dali, apareceu um dia com uma expressão séria. Trazia um jornal dobrado debaixo do braço, e antes mesmo de entrar, já perguntou se a Wigna estava se sentindo melhor. A moça tentou sorrir, mas o medo ainda morava no fundo dos olhos dela. Dona Eva abriu o jornal e mostrou a manchete. Era a foto de um homem preso por sequestro e assassinato numa cidade vizinha. Bernardo Cox, 30 e poucos anos. Olhando a foto, a Wigna sentiu o chão sumir. Era ele, aquele mesmo rosto que ela tinha visto parado no pátio naquela madrugada gelada. O jornal dizia que o sujeito rondava casas isoladas e observava mulheres sozinhas durante semanas antes de atacar. Sabendo disso, a moça não conseguiu mais ficar ali. Cada canto da casa parecia guardar a sombra do homem. Cada ruído fazia a barriga dela contrair de ansiedade. O Ricardo também começou a perceber que a esposa estava no limite, e isso mexeu com ele. Viver isolado pode ser tranquilo para muita gente, mas para quem já sentiu o terror respirando perto, vira uma prisão invisível. Foi aí que começaram a planejar a saída de Bagé. Nada fácil, porque eles tinham pouco dinheiro e quase nenhum lugar para ir, mas qualquer canto parecia mais seguro que aquela casa que já não protegia ninguém. A situação chegou num ponto em que até o caminhar da chuva no telhado fazia ela chorar, lembrando dos passos subindo as escadas naquela noite.
A tensão piorou quando, numa tarde nublada, a Wigna ouviu o barulho de passos do lado de fora novamente. Ela congelou, o coração disparou e a respiração sumiu. Chamou pelo Ricardo, mas ele estava na cidade comprando mantimentos. Os passos continuaram, circulando devagar a casa, e ela se escondeu atrás da mesa da cozinha, segurando a barriga, tentando manter a calma. Os passos pararam de repente, como se quem estivesse ali tivesse percebido o medo dela. A mente da Wigna entrou em desespero. Era o homem de novo? A polícia tinha errado? Ou era outra pessoa rondando a casa? Foi o pior momento desde a madrugada da invasão. A sensação de impotência tomou conta e ela chorou em silêncio, rezando para tudo ser só imaginação. Quando Ricardo chegou, correu para abraçá-la. Ele olhou o quintal inteiro, mas não viu ninguém. Nem pegadas, nem sinal de nada. Isso só piorou o tormento na cabeça dela. Foi então que o casal percebeu que não dava mais para ficar ali. Precisavam sair o mais rápido possível. E enquanto arrumavam as poucas coisas que tinham, a dúvida martelava. Será que o perigo tinha realmente ficado no passado? Ou ainda rondava por perto, esperando a oportunidade certa? A mudança aconteceu numa correria, que só quem já precisou fugir de um medo sabe como é. Ricardo conseguiu encontrar um apartamento pequeno, em cima de uma padaria numa cidade mais movimentada. Lugar apertado, mas com barulho, gente andando na rua, vizinho por perto. Tudo aquilo que a casa da fazenda não tinha. Era exatamente o que a Wigna precisava. Os dois deixaram Bagé olhando para trás, como quem fecha uma porta que não pretende abrir nunca mais. A Wigna passou a gravidez final tentando recuperar a paz. Ainda tinha pesadelos, ainda acordava no meio da noite achando que tinha ouvido alguém chamar seu nome. Mas pelo menos agora ela não estava isolada no meio do campo. Quando a pequena Camila nasceu, a moça segurou a filha no colo e fez uma promessa silenciosa. Nunca deixaria a menina sentir medo dentro da própria casa. Nunca deixaria o passado bater de novo na janela. Com o tempo, o barulho da cidade ajudou a distrair a mente. A vida foi entrando nos trilhos devagarzinho. Mas tem coisa, meu amigo, que não some fácil. A memória daquela madrugada, os passos na escada, a voz do homem dizendo o nome dela. Tudo isso ficou guardado num canto escuro dentro da cabeça da Wigna. Toda vez que a casa nova ficava quieta demais, ela prendia a respiração sem perceber. Um dia, já com a Camila maiorzinha, a Wigna ficou sozinha em casa por algumas horas. Quando a padaria fechou e o prédio ficou silencioso, ela sentiu aquela velha sombra passar por dentro dela. De repente, ouviu 3 batidas leves na parede. Não eram na janela, não eram na porta. Só 3 toques secos, como os daquela noite. Ela parou, o coração acelerado, o corpo inteiro arrepiado. Depois percebeu que era só a tubulação do prédio se ajustando. Mas o medo tinha voltado, do jeitinho que entrou da primeira vez, sem pedir licença. E é por isso que eu sempre digo, parceiro, o silêncio pode ser mais perigoso que qualquer estrondo. Porque no silêncio a gente escuta o que não devia, sente o que não quer e lembra do que tentou esquecer. A história da Wigna é prova disso. Ela sobreviveu, criou coragem, protegeu a filha e reconstruiu a vida. Mas o eco daquela noite ficou com ela para sempre. Se você já viveu algo parecido, compartilhe aí nos comentários. Quero saber seu causo. Porque estrada não é só asfalto e caminhão. Estrada também é história e sobrevivência. E se quiser acompanhar mais desses relatos que eu, Zeca Estrada, trago direto das andanças por esse Brasilzão, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Não esquece de assistir o último roteiro que eu contei, que tá de arrepiar do começo ao fim.